Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui. Vamos falar de direito, vamos falar de direito previdenciário. O tema de hoje vem aí para ajudar muitas pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que recebem aí os benefícios por incapacidade por um longo período. Então o tema é: fui convocado para a perícia. E agora? O que eu devo fazer? Bom, para você que nos acompanha, já sabe que o INSS está em uma demanda grande aí de convocações, né, para as perícias médicas, é chamado pente fino, que tem para avaliar aí as pessoas que estão por um longo tempo recebendo benefícios por incapacidade, seja o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Bom, isso já está na legislação, pessoal, já era para ser feito, né? Então, infelizmente, a Previdência Social aí demorou muito para fazer as reavaliações médicas e agora está em uma conjuntura aí para fazer essa reavaliação, né, para verificar se há a capacidade ou incapacidade laboral, tá? O que acontece é que muitas vezes as pessoas são convocadas e estão sem saber o que fazer, tá? Estão tentando agendar pela internet, não sabe o que deve levar. Então por isso nós criamos esse vídeo aqui para ajudar você a entender o que você precisa ser feito. Bom, a primeira forma que você tem que entender, a primeira coisa que você tem que entender, que a convocação para as perícias médicas é feita por meio de carta de convocação, né? Então a Previdência Social ela encaminha uma carta para você. Se ela não te achar, ela vai publicar no Diário Oficial, né? E aí, consequentemente, você vai ter acesso ou vai ter a cessação do benefício e vai ter que aí reagendar, a perícia médica para provar sua incapacidade laboral, tá? Então, primeira coisa, se alguém te mandar e-mail, se alguém ligar para você, sai fora. A Previdência Social ela não trabalha com ligações, ela também não trabalha com e-mail, ela trabalha com carta de convocação. Eu digo isso porque isso tem acontecido muito, pessoas estão se aproveitando desse momento de fragilidade de certas pessoas, estão atormentando muita gente, tá? Então, primeira coisa, certifique-se se realmente você foi convocado pela Previdência Social, pelo INSS, se foi por meio de carta de convocação. Eu já divulguei no vídeo passado, vou deixar aqui em cima, olha, para você ver, sobre a lista de convocados. Então, vê se o seu nome está lá, a lista de convocados do mês passado, de março de 2018, tá? Então, dá uma olhadinha lá. Maravilha, verificou, viu que a sua carta de convocação chegou, realmente você foi convocado para ser submetido à perícia médica aí dos benefícios por longa duração. Primeira coisa que você tem que fazer é agendar a sua perícia médica. Ligar no 135, você tem um prazo aí para efetuar essa ligação e agendar a sua perícia, né? Então, não adianta você não querer ir na perícia, é um procedimento comum. Não adianta você querer mover qualquer tipo de ação sem antes passar na perícia médica. O primeiro passo é ligar. Então, vamos lá. Primeira coisa, liga, agenda a perícia. Ligou, agendou a perícia. Se você é uma pessoa que está incapacitado, né, normalmente você vai constantemente no médico para fazer no mínimo exames periódicos para verificar como está a sua incapacidade, ou toma medicamentos, ou faz um acompanhamento que você precisa levar. Um histórico, né? Se você faz acompanhamento já com o seu médico, que já te acompanha durante um determinado tempo, peça para ele fazer um relatório médico descrevendo todo o seu quadro incapacitante. O que é importante frisar, e é importante destacar muito aqui, é que a Previdência Social, o INSS, ele mantém o seu benefício caso ele verifique a incapacidade para o trabalho. E isso é muito diferente de doença, tá? Muitas vezes as pessoas têm uma doença, mas essa doença não incapacita ela para o trabalho. E aí é onde as pessoas acabam confundindo muita coisa no direito previdenciário. Não quer dizer que você ter uma doença, você necessariamente está incapacitado para o trabalho. Então a primeira coisa que você tem que demonstrar na perícia do INSS, na perícia da Previdência Social, é que você tem uma doença e que aquela doença te incapacita para aquele trabalho. E como você consegue fazer isso? Por meio do médico que te acompanha. Ele vai ter que fazer um relatório descrevendo quais são as suas incapacidades, quais são as suas dificuldades laborais e por que aquela doença te incapacita para aquele tipo de trabalho que você realizava e por que ainda o seu benefício tem que ser mantido, né? Não tem outra forma de fazer isso, tem que ser por laudo médico para você apresentar para o perito no dia que no dia que você for passar na sua perícia. Bom, acontece muitas vezes
né, de doenças que são muito específicas. Por mais que a pessoa leve os laudos médicos, a documentação médica, é muito difícil de conseguir verificar a incapacidade laboral, né? Porque não depende só de visível, do perito médico olhar e conseguir identificar a sua incapacidade. É necessário uma série de exames para conseguir fazer isso. E aí que mora o perigo, porque muitas vezes o médico perito ele não consegue examinar toda a sua documentação ou sequer examina a sua documentação e acaba acessando o seu benefício, tá? Então, se a sua doença é muito específica e você tem condições de levar um médico, ou seu médico que já trata de você há algum certo tempo, né? Ou o médico que vem acompanhando você agora que assumiu o seu caso, o que nós chamamos aqui de médico auxiliar, né? Você pode levar o médico para quê? Para ele estar trocando uma ideia, ele explicar a sua situação, o seu caso específico, para que você não tenha problemas aí com a cessação do benefício. Então, segundo, né? Se você tem condições de levar o seu médico aí, há necessidade de levar, tá? Para demonstrar exatamente a incapacidade. Fechado? Então vamos lá, resumir tudo. Primeira coisa, liga no 135. Segunda coisa, leve relatórios médicos atuais que provem a incapacidade para o trabalho. Não adianta você levar relatório médico que demonstre uma doença que não é incapacitante para o trabalho. Isso pode te prejudicar, tá? Terceira coisa, se você tem condições de levar o seu médico que já faz tratamento por um longo tempo para determinar a sua doença, que é uma doença muito específica, dificilmente consegue identificar no primeiro momento a incapacidade laboral, leve o seu médico junto à perícia, converse com ele, vê se ele tem condições de ir e você vai, né, junto com ele na perícia aí para manter o seu benefício. Isso é totalmente importante também, ok? De resto, pessoal, antes de ser submetido à perícia médica, não há como você tomar nenhuma medida. É um procedimento comum e assertivo e correto da Previdência Social. Ela tem que fazer uma análise periódica dos benefícios, até porque o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não são permanentes. Elas só são permanentes, a aposentadoria por invalidez, em 2 casos que nós já explicamos aqui no canal, tá? Então, para você que fica muito preocupado com isso e tudo mais, realmente você tem capacidade, né? Atente-se a esses detalhes, atente-se a demonstrar exatamente a incapacidade para o trabalho, tá bom? Acompanhe a gente que essa semana ainda eu volto para tratar de um tema bem parecido com esse. Até lá, tchau!